noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa querida fraterna. Mais uma noite de trabalho, mais uma noite de palestra, de aprendizado. E antes dos nossos amigos começarmos o nosso trabalho, vou convidar a todos para uma prece. Vamos então nos colocando confortavelmente nas cadeiras. Vamos nos desligando dos problemas externos e agradecendo a todos os amigos espirituais que desde as primeiras horas desse dia vem preparando esse ambiente para que possamos nos receber para mais uma noite de aprendizado dessa doutrina esclarecedora e confortadora. Vamos agradecendo aos nossos mentores individuais, ao mentor desta casa, que sempre estão nos amparando, nos incluindo. Vamos agradecendo a Jesus, nosso Mestre Maior, por todas as suas lições deixadas no Evangelho de Luz. Agradecendo a nossa querida Mãe Maria de Nazaré, e pedindo a ela que sempre nos cubra com seu manto de amor e de luz. Subindo então as esferas maiores, vamos até Deus, nosso Pai, Criador, Senhor de todas as horas, a qual nós somos eternamente agradecidos por mais essa oportunidade de estarmos aqui encarnados para sempre um aprendizado maior. E assim, humildemente, de joelhos em espírito, podemos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E vamos então pedir a espiritualidade de licença para começar mais um trabalho. Que assim seja. Boa noite então a todos mais uma vez, boa noite aos nossos amigos do Instagram que sempre nos acompanham toda semana. Bem-vindos a mais uma noite de palestra, nossa querida fraterna. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma pergunta. Tem alguém que está pela primeira vez na casa? Levante a mão por gentileza. Ótimo, que bom, sejam bem-vindos à nossa casa. Qualquer problema, dúvida que vocês tenham, nos procurem, nós vamos estar sempre esclarecendo a vocês, ok? Sejam bem-vindos, espero que vocês gostem muito do nosso trabalho. E a todos, claro, sejam sempre muito bem-vindos a esta casa, né? Que sempre recebe a todos de portas abertas, com todo carinho, sempre prontos a atender todos vocês. Eu vou só dar alguns avisos. Bem, lembrando a vocês então dos nossos trabalhos que acontecem sempre todas as segundas-feiras, das 14h30 às 15h30, onde nós temos o passe, entrevista, tratamento espiritual e palestra. Então, das 14h30 às 15h30, às segundas-feiras. Também nas segundas-feiras, das 20 às 21h30, nós temos o nosso curso da doutrina, que a gente estava de férias agora em julho, e o retorno vai ser agora na próxima segunda-feira, dia 1º, né? Então, aqueles que ainda não estão estudando, quiserem, ainda dá tempo, é só nos procurar, entre em contato pelo WhatsApp da casa, 36448610, e aí você, com certeza, é bem bacana. Se você ainda não tem interesse, dá tempo ainda, pode nos procurar. As aulas estavam sendo remotas até o final do semestre, porque tivemos alguns casos de Covid, mas provavelmente iremos recomeçar as nossas aulas de maneira presencial, tá? Então, a gente vai avisar vocês com certeza. Bem, continuando as terças-feiras, das 20 às 21 horas, nós temos também palestra, passe e tratamento espiritual. Às quartas-feiras, das 20 às 21 horas, temos a palestra,
passe e temos também a entrevista de quarta-feira, ok? Aos domingos, das 9 às 10, nós temos o nosso Evangelho Dominical. E lembrando também que todas as terças e quintas nós temos aulas de inglês gratuitas, né? Com a professora Marisa. Então, os interessados podem entrar em contato também pelo WhatsApp da casa, 3644-8610, e a gente dá informações para você dos horários direitinho, das turmas, se vocês estiverem interessados. As demais atividades da casa, bazar e livraria da Fraterna, vocês podem conferir os nossos descontos, prestigiar nosso bazar, nossa livraria, tem sempre alguém lá atendendo vocês, tá? Nós temos agora, no próximo domingo, dia 31, a campanha do agasalho, onde nós vamos todos nos encontrar aqui na Fraterna às 10 horas da manhã e vamos sair para levar o agasalho a todas as pessoas em situação de rua. Então, se tem alguém que queira participar, colaborar com a gente, é só vir aqui na Fraterna no domingo às 10 horas e poderão nos ajudar, serão muito bem-vindos, tá bem? Essa, na verdade, é a segunda ação, tivemos uma no mês de junho e vamos fazer outra agora. Então, é sempre muito bacana e muito gratificante. Lembrando que a gente aceita doações de cobertores, roupas masculinas, femininas, roupas infantis, calçados, meias, toucas, lençóis, etc. Tudo isso que os nossos irmãos sempre estão precisando, né? E como a gente fala sempre, nós estamos sempre atrás de voluntários. Então, aqueles que desejarem trabalhar na nossa casa, venha perguntar, venha falar com a gente. Tem sempre alguma área que vocês podem trabalhar, alguma área que vocês se identifiquem mais, né? Então é só vir falar com a gente. Nós estamos sempre precisando de voluntários em todas as áreas e departamentos da casa. Então, se você estiver interessado, é sempre bom e gratificante, venha nos procurar também. Tá bem? Só mais um aviso, nós temos a promoção dos livros do sebo, eles estão aqui, um livro por R$5, 2 por R$7 e 3 por R$8, tá bem? Então agora chega de falar, vocês não vieram aqui para me ouvir, né? Eu vou chamar o nosso convidado de hoje, que é o Antenor Moraes. A gente agradece já de antemão a presença dele. E ele vai falar sobre o tema Acredite em sua cura. Por favor, Antenor. Tenham todos uma excelente palestra. Obrigado. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus permaneça com todos nesta noite tão abençoada aqui na Fraterna. Eu estou muito feliz porque estou retornando presencialmente aqui depois de algum tempo. Ano passado e esse ano mesmo fizemos algumas lives, mas estar novamente aqui reunidos em nome de Jesus é uma alegria muito grande. Me sinto muito feliz. Porque logo que nós entramos aqui na casa, nós sentimos todo o carinho, todo o amor que a espiritualidade nos envolve aqui. É muito forte, muito intenso e dá alegria essa sensação. Muito boa, muito feliz. E faz refletir o quanto nós estamos sendo amparados pelo mundo espiritual superior. Tem dias que a gente se sente tão cansado, tão abatido, são tantas lutas. Tem coisas que às vezes parece que vêm para nos derrubar. Mas sempre tem, gente, pode acreditar nisso de verdade. Sempre existe um auxílio muito vigoroso do mundo espiritual, muito. É que nós, devido à nossa necessidade de evolução, devido à nossa necessidade de aprendizado aqui na Terra, os nossos sentidos estão destruídos, os nossos sentidos espirituais. A gente ficaria muito perturbado se a gente visse o mundo espiritual intensamente. Tanto é que aqueles médiuns que apresentam a clarividência, eles têm muita dificuldade no início da sua mediunidade de lidar com uma presença tão constante no mundo espiritual. E para muitos é até muito sofrida essa mediunidade, porque eles precisam lidar com tudo que se passa em duas dimensões, a material e a espiritual.
E você sabe que o mundo espiritual ele se desdobra em infinitas dimensões. Geralmente nós, encarnados aqui, estamos em evolução, somos espíritos que nos afinamos mais com a espiritualidade inferior. É que nós, por falta de treino, e às vezes até de convencimento mesmo, nós não exercitamos esse grande potencial que nós temos de nos conectar a esses espíritos amorosos. E é uma fórmula muito simples para essa conexão. Muito. Se chama prece. Aquele pensamento rápido que parte da nossa vontade, do nosso coração, de todo o nosso desejo. E aí a gente se liga nesses espíritos amorosos. Que mesmo naquelas horas mais difíceis e mais tristes, eles estão esperando esse momento nosso de ligação. Basta uma prece, rápida, não precisa ter muitas palavras, um pedido. E eles prontamente começam a estabelecer uma comunicação conosco. Com o tempo a gente se acostuma e passa a perceber o quanto isso é poderoso e vigoroso em nossas vidas. Nós todos somos espíritos, então, em evolução, como eu já comecei a dizer para vocês. Todos nós estamos aqui com uma grande finalidade de aprender, de desenvolver valores, virtudes, de ampliar essa capacidade que é extraordinária que o ser humano tem. Que foi o que levou Jesus a dizer, vós sois deuses. Ele disse isso. Mas como assim? Não há um Deus único? Sim. Criador, a inteligência suprema, fonte eterna de toda a sabedoria, de todo o amor, mas nós, como filhos de Deus, temos um potencial gigantesco a desenvolver. Por isso que Jesus disse também para os discípulos, vocês poderão um dia fazer tudo o que eu faço e também coisas que ainda vocês não viram. E Jesus não falou isso apenas para aqueles 12 que primeiro seguiram ele. Ele falou para todas as pessoas, para todos os seres humanos em todas as épocas, porque todos nós somos espíritos imortais. Todos nós temos um destino que é o infinito, o além dessas limitações que o mundo material nos oferece. Nós todos somos herdeiros de algo extraordinariamente incrível, que o dia que nós chegarmos lá, nós ficaremos assim admirados, ficaremos incrivelmente maravilhados com tudo que nós vamos presenciar. Mas isso não vai se dar tão rápido. Porque quando a gente passa para fazer o balanço de quem nós somos, do que nós sentimos ainda, das imperfeições que nós carregamos, nós até duvidamos dessas afirmações de Jesus, até duvidamos dessa ideia que o Espiritismo tão vigorosamente nos ensina de que nós somos espíritos perfectíveis, ou seja, destinados à perfeição. Quando a gente começa a fazer aquele balanço diário que Santo Agostinho nos recomendou, de que nós devemos diariamente repassarmos as nossas ações para avaliar o que nós fizemos de bom ou não, para nos conhecer, para entender quem nós somos, nós pensamos, como assim? Eu sou esse diamante capaz de refletir luz, brilho? Sim. Mas há uma grande crosta ainda de minério, de impurezas, de imperfeições que precisam ser removidas, que precisam ser retiradas. E é por isso que nós estamos encarnados, é com essa finalidade, de através dessa luta do mundo material, desse enfrentamento diário, dessas dificuldades que a gente recolhe todos os dias, de a gente ir aos poucos nos lapidando, ir aos poucos nos modificando, ir aos poucos nos transformando em algo que nós estamos para nos tornarmos um dia. E é isso que nós temos hoje na nossa vida como grande missão. A nossa missão é de aperfeiçoamento. E como que nós fazemos isso? Nessas atividades diárias que todos nós realizamos. O nosso trabalho profissional, o nosso trabalho doméstico, os nossos estudos daquilo que nós temos que aprender aqui para viver, sobreviver, dos estudos que nós fazemos na Casa Espírita. Aliás, se não estão participando das atividades doutrinárias com mais afinco, é hora de começar a aderir às atividades de cursos, de grupos de estudo, de aprendizado, aderir a essa grande obra de assistência.
Por que em cada casa espírita tem uma obra de assistência? Por que a gente pede, às vezes, a colaboração, não para construir templo, não para construir belezas materiais, mas para levar o socorro aos nossos irmãos que padecem, que sofrem? Porque não tem outro caminho de elevação mais rápido do que o amor ao próximo. Não existe. E a gente estuda muito que é para a gente ganhar convicção e força para a gente prosseguir. Então é por isso que esses convites são muito amorosos, são muito preciosos. E aqueles que atenderem esses convites e aderirem a essa grande movimentação que uma casa espírita proporciona, de estudo, de trabalho, de dedicação ao próximo, está no caminho certo e está no ritmo certo dessa marcha de evolução. Está trabalhando direitinho o diamante que você é. Nós estaremos ali, enfim, realmente agindo de forma muito positiva em favor da nossa evolução. Mas nesse pacote todo de evolução nós temos as doenças, temos as enfermidades, temos aqueles impedimentos físicos que nos aborrecem. Às vezes é aquela dor que não passa da coluna, é aquele problema da visão que a gente não se liberta, é aquele problema em algum órgão visceral nosso, é aquele problema de algum sistema do nosso corpo, é aquela doença que não tem cura, é aquela célula rebelde que resolveu entrar em metástase no nosso corpo. Às vezes é tudo isso que vem na nossa vida, também como parte de um processo de elevação espiritual. Nós entendemos que a doença é sempre algo que vem a nos ensinar. É resultado, sim, de um desequilíbrio, de uma ação indevida nossa no passado, mas nunca vem com o objetivo de ser uma punição dos nossos erros. Não. É apenas um reflexo do que nós fizemos. E hoje nós somos despertos para entender que temos que realizar um reflexo diferente para conseguirmos obter a nossa cura. E de pronto eu digo a você, se você quer cura, acredite na sua cura. Entenda que ela é possível. Mas de que cura eu posso estar falando? Cura somente das doenças físicas? Ou a cura espiritual que as doenças vêm nos trazer? É sobre isso que eu quero falar com vocês nesta noite maravilhosa, para mim e acredito que para vocês também, para refletirmos. Relembrando algumas passagens do Evangelho, momentos marcantes, vibrantes. Certa vez, conversando com a minha filha mais nova, ela me perguntou: pai, se você pudesse viajar no tempo, não vale falar que você queria ver Jesus agindo, porque ela já sabe que a minha grande expectativa era de ter podido ver aqueles momentos incríveis, aqueles encontros impressionantes de Jesus com pessoas como nós, imperfeitas, com limitações, com deficiências, com doenças, com inúmeros erros. Aqueles momentos foram incríveis. Felizmente essa narrativa toda ficou registrada. E felizmente para nós espíritas, ela não é apenas artigo de fé. Para nós acreditar em Jesus não é apenas porque temos fé, porque eu acredito que ele foi assim. Nós temos o depoimento dos espíritos que atestam essas passagens. O livro Boa Nova, do espírito Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, é um grande repositório desses momentos mágicos de pessoas que encontraram Jesus. Assim como os 4 evangelhos de Mateus, Lucas, Marcos e João também nos trazem esses momentos impressionantes. E nesta noite, ao trazer essas situações, essas histórias, que certamente vocês já conhecem, mas que tentaremos trazer uma nova observação sobre o que se passou. E aí nós podemos entender que, da mesma forma que a cura se operou para algumas pessoas naquele tempo, talvez ela possa se operar para nós. Vamos extrair dessas passagens magníficas do Evangelho lições que possam nos ajudar a entender hoje o que poderíamos fazer por nós hoje para obtermos a cura que nós precisamos. Vejamos essa primeira passagem, muito lembrada em quase todas as exposições que são feitas sobre cura. A passagem da mulher hemorrágica, que há muitos anos estava doente. Há muitos anos ela tinha um sangramento permanente. E ela, observando Jesus na multidão, o que ela fez? Ela tocou nas vestes de Jesus, porque ela acreditou nisso. Que bastasse ela tocar no manto de Jesus, ela se curaria.
E Jesus percebe, e o Evangelho narra que Jesus estava indo fazer uma cura nesse momento, da filha de Jairo, mas essa é uma história que fica para outro dia. Então ela toca na veste de Jesus, e Jesus fala: quem me tocou? Eu sinto o poder saindo de mim, a força saindo de mim. E ela, atemorizada ali, com medo, vendo Jesus questionando os discípulos, ela falou então: mestre, fui eu, me desculpe. Imagina naquele tempo uma mulher ousar tocar num homem. Quanto preconceito, quantas dificuldades. Certamente ela ficou com medo, né? De que Jesus a repreenderia. Mas Jesus, de forma muito serena, muito tranquila, ele só queria saber quem era para poder dizer: a tua fé te salvou. A tua fé te curou. Aquela mulher, ela exerceu naquele momento de acreditar que Jesus poderia curá-la, uma força atrativa, que atraiu aqueles fluidos do magnetismo espiritual sublime de Jesus, que restabeleceram o equilíbrio da fé dela, o equilíbrio do corpo dela. E o corpo, naturalmente, os seus tecidos se regeneraram. Naturalmente, ali, o sangramento se estancou. E alguém está pensando: Atenor, isso é possível? É. Por isso que eu falei que nós espíritas, nós não temos que acreditar nas passagens do Evangelho só por fé. Os espíritos, desde o século XIX, produziram fenômenos incríveis de materialização, mostrando que existem elementos espirituais que podem ser transformados, que podem ser adaptados, que podem ganhar materialidade. E inúmeros médiuns produziram curas incríveis, não os médiuns, os espíritos que agiram por eles. Então, esses episódios do Evangelho de Jesus são autênticos para nós porque há demonstração disso. Não ficou só há 2000 anos do tempo isolado de nós. Nós temos ainda hoje, em algumas situações, curas ocorrendo em situações como nas casas espíritas, num simples passe, que muitos acham simples, mas é algo extraordinário. Soubéssemos nós claramente o que se passa ali numa câmara de passe, quando um médium impõe as mãos, e o poder atrativo que cada um de nós temos, que poderia ser como o dessa mulher, de atrair aqueles fluidos revigorantes, revitalizantes, curantes da nossa vida. Se nós tivermos muita fé, nós atrairemos mesmo. O problema é que quando eu me sento a uma cadeirinha ali na sala de passe e começo a ficar com dúvida, o pensamento viaja no meu problema, e eu começo a achar que não tem solução, e eu não gosto muito daquele médium, ele não parece que faz um passe muito bem, eu não me simpatizo muito. Nessa hora a gente cria uma força repulsiva, a gente cria um bloqueio. Você não quer receber? Então receba. Abra o seu coração, faça a sua prece com muito vigor, com muita fé, como aquela mulher teve. E essa força atrativa estará em você e atrairá esses fluidos revitalizantes do mundo espiritual. E você sentirá algo diferente ou não. Algumas pessoas percebem na hora do passe isso, outras não. E mesmo assim ele funciona. Se você tem convicção, mas não sentiu, mesmo assim funcionou essa força atrativa. Outro episódio maravilhoso do Evangelho que ajuda a nos entender que não basta apenas um passo que a gente toma, não basta apenas uma tentativa para obter a cura, é essa outra passagem do Evangelho em que Jesus curou um homem que era cego. O povo trouxe aquele homem até Jesus, ali quando Jesus chegou numa das aldeias, apresentou ele e pediu que Jesus curasse. E Jesus levou aquele homem longe ali da multidão. Levou para fora da aldeia, ficou só ele e Jesus. No primeiro momento, Jesus pegou o pó do chão, a terra, o barro seco, umedeceu com a saliva e aplicou nos olhos daquele homem. Jesus podia fazer isso, viu? Porque ele tinha um poder mental capaz de produzir mudanças na estrutura da matéria para produzir ali algo curativo. Hoje, nenhum de nós temos essa capacidade, mas Jesus podia fazer isso. E ele perguntou para o homem: você se curou? Você está vendo alguma coisa?
A visão do homem estava distorcida. Ele via as pessoas como se fossem árvores, muito grandes. E Jesus, pela segunda vez, impõe as mãos sobre ele. E aí a cura do homem se restabelece. Nem Jesus curou na primeira imposição de mãos. Até ali, naquele caso, precisou uma continuidade. Precisou um esforço, algo além. E é isso que às vezes a gente não percebe na busca de uma cura que nós estamos querendo. E isso vale até para o tratamento médico convencional aqui da Terra, a medicina alopática ou as outras medicinas que nós temos. Nós não acreditamos muito na terapêutica que nos é apresentada e não seguimos. Você imagina se aquele homem, vendo as pessoas com a imagem distorcida, simplesmente resolvesse falar assim: tá bom assim, Jesus, acho que não vai funcionar, não vai dar muito certo isso aqui não, deixa pra lá, e desistisse? Ele ia continuar vendo as pessoas parecendo árvores. Ele não passaria a recobrar a visão. É o que a gente muitas vezes faz, desiste dos tratamentos que a gente recebe ao longo da vida. O médico manda tomar a cartelinha do remédio por 30 dias, você ficou bom no 15º dia, metade do período, você para. Se é uma infecção bacteriana, ela volta violenta depois. Ou é uma dor crônica que precisa de um tratamento longo, vai precisar da fisioterapia, ela é chata, é cansativa, é incômoda. Mas você tem que fazer, você tem que ir até o final. Ou falaram, né, que você tem que ir, tomar 10 passes, depois passar numa nova reorientação. Mas isso vai dar trabalho, eu vou ter que ir uma vez por semana lá para tomar o passe. Às vezes a gente quer as coisas muito instantâneas, elas não podem às vezes acontecer, por quê? Faz parte da nossa cura também a nossa dedicação, o nosso empenho e acreditar naquela terapêutica que nos foi indicada. A pesquisa que indica o seguinte, que até nos tratamentos da medicina alopática, esses remédios aí produzidos pela indústria farmacêutica que a gente toma aí para vários problemas, se a pessoa não acreditar, interfere na eficácia. Então pensa só, substância química agindo nas nossas células, só de eu não acreditar nesse tratamento, eu posso intervir. Seria mais ou menos como aquela ideia do efeito placebo ao contrário. Tem pessoas que se curam tomando um comprimidinho de farinha, de uma substância inerte. Por quê? Porque é parte do estudo para saber se a substância que estão ali testando se ela é válida ou não. Algumas pessoas recebem lá um medicamento que não é o verdadeiro, que é para saber se aquela substância realmente cura no grupo lá. E em estudos que fizeram para ver se a confiança, a fé da pessoa no tratamento interfere. Agora você imagina se esses fluidos espirituais que são transmitidos na hora de um passe, se eles não vão ser altamente influenciados pela nossa descrença, pela nossa dúvida, pela nossa falta de fé. Por isso que acreditar na nossa cura, naquele momento que nós estamos tomando o passe, é tão importante. Por isso que continuar um tratamento que foi prescrito por um profissional capaz, e aí você até vai fazer a cogitação lógica e cabível, mas tem muito médico que nem sabe o que está receitando, né, Antenor? É verdade, também existe isso. Por isso que nós precisamos procurar, buscar e até nos informar mais para saber o que realmente faz bem ou não para nós, procurar a segunda opinião, procurar algo que nos ajude a orientar para avaliar se aquela primeira orientação recebida é válida ou não. Mas não podemos desistir, não devemos desistir. Não podemos nos contentar com parar na metade de um tratamento. Temos que prosseguir. E prosseguir com fé, com convicção, fazendo aquilo que nos cabe. E eu sei que vai acontecer algum caso sim, de alguém que vai ter muita fé e não vai se curar. Se perdeu tudo isso? Não. Porque a fé te sustentou nessa travessia. Ela te ajudou a chegar nesse momento. Ela pode não curar a sua doença localizada, física, mas ela está curando algo em você. Nós não podemos nunca deixar de acreditar, de confiar. Não devemos nunca perder a esperança. Porque quando nós perdemos a esperança, nós paralisamos a nossa vida
e essa força atrativa que nós temos. Então temos que continuar firmes, até um dia obtermos a nossa cura real, definitiva, profunda, que é a cura do Espírito, a cura da nossa mente. Outro episódio belíssimo do Evangelho que nos ilustra sobre a cura é a daquele homem que Jesus, ao curá-lo, ao tirá-lo ali do leito, Jesus foi até recriminado pelos fariseus. Como assim? Você está dizendo que os pecados desse homem estão perdoados? Quem é você para fazer isso? E no diálogo que Jesus tem com eles, diz assim, mais ou menos: se eu posso curá-lo, por que eu não posso estar perdoando o pecado deles? Ali Jesus deixou muito claro que existe uma relação entre as nossas ações, as nossas escolhas, os nossos pensamentos, os nossos desejos e as enfermidades que nós temos. E nós somos curados, sabe quando? Quando nós aprendemos com essas consequências que essas ações indevidas trouxeram. É aí que a nossa cura vem. Por isso que quando nós recebemos uma enfermidade, uma doença, nós temos que pensar o que ela pode estar me ensinando. O que ela pode estar falando sobre as escolhas que eu fiz. Eu posso ter uma úlcera que não tem nada a ver com resgate de vidas passadas. É apenas as escolhas que eu fiz hoje, nessa vida. Escolhas alimentares, escolhas emocionais, as emoções a que eu me entreguei, os alimentos que eu excessivamente consumi. Foi resultado dessas escolhas. Então, neste caso, é fácil a gente refletir, relacionar hoje o que nós temos com os problemas que nós enfrentamos. E aprender que algo nós precisamos ter. Por exemplo, disciplina. De comer alimentos adequados, de comer alimentos certos, de não achar que o nosso corpo é um tambor, um latão que tem que receber tudo. Ou que nós não somos um ser que temos que estar despendendo emoções descontroladas o tempo todo. Temos que refletir mais sobre o que estamos fazendo, para podermos ouvir, depois que curamos, que os nossos pecados estão perdoados. Pecado quer dizer erro num algo que você pretendia acertar. Todo mundo quer fazer o melhor da sua vida, só que a gente muitas vezes não consegue, não é assim? Todos nós gostaríamos de acertar sempre, mas a gente está sempre errando ou errando com frequência. Isso é o pecado. Não aquelas ideias todas que se criou numa teologia doentia de eras passadas. Por isso que nós usamos muito na doutrina a palavra pecado. Mas é erro só. Erramos e sentimos as consequências dele. A doutrina espírita nós aprendemos que nós, a partir do momento que nos conscientizamos, podemos mudar a atitude, e mudando a atitude, somos nova pessoa. E é isso que nós temos que refletir, para ouvir a nossa própria consciência, como Jesus disse para aquele homem, que os nossos pecados estão perdoados, aí veio a nossa cura. Por quê? Porque passamos a acertar. A maior parte das nossas doenças são escolhas que nós tivemos. São predisposições que nós criamos, exposições. Ah, mas e a doença genética? E a doença congênita? E a doença infecciosa que eu contraí no ônibus e no trabalho? Todas elas têm relações com a nossa vida espiritual. Com a nossa vibração espiritual, com a aproximação mental que nós fazemos dessas situações. Por isso que nós precisamos buscar esse equilíbrio espiritual mais profundo, essa harmonia mais profunda com as leis divinas. Porque isso naturalmente nos cura, isso naturalmente nos liberta. Aquele homem, ele foi considerado por Jesus liberto ali dos seus erros, porque ele, na sua paralisia, na sua cama ali, ele deve ter refletido muito, deve ter mudado muita coisa no seu pensamento, no seu sentimento. Ele não tinha ouvido grandes pregações de Jesus, não ouvira grandes lições de Jesus, mas ele tinha refletido. E é por isso que Jesus, ao curá-lo, diz: seus pecados são todos perdoados. Então aquele homem se libertou. Será que hoje nós poderíamos ouvir isso também?
Será que hoje nós já nos arrependemos verdadeiramente dos erros que nós cometemos no passado? Das escolhas infelizes que nós tivemos? Nós já fizemos esse grande balanço na nossa vida, de refletir o que realmente é o certo que nós temos que procurar diariamente? Porque às vezes a gente vai levando a vida meio assim, né? Eu nasci torto, eu vou ficar torto, na próxima encarnação eu mudo. E talvez as coisas não precisam esperar a próxima encarnação, talvez dependa de hoje, de algumas mudanças. Por isso que os Espíritos nos chamam tanto à reforma íntima. Às vezes é até cansativo ouvir isso na casa espírita, né? O tema batido, né? Assim, reforma íntima, renovação interior, como o livro publicou, mas gente. O apelo é insistente porque é uma necessidade mesmo, urgente. Quem sabe a gente, numa dessas, a gente acorda e percebe, eu tenho que mudar isso. Custe o que custar, alguma coisa eu vou mudar na minha vida para ser um pouco melhor. Talvez menos intransigente, menos intolerante. Percebe que se a gente conseguir diminuir um pouco dos nossos excessos, a gente já está progredindo. Menos exacerbado, menos nervoso, menos irritado. Estou falando para mim, tá, gente? Não sei se é com vocês, mas eu estou falando para mim isso aqui. Menos, assim, exigente com as pessoas, mais amoroso, mais caridoso, mais fraterno, mais gentil, menos armado em relação às situações da vida, mais confiantes em Deus. Quem sabe, se a gente começa a mudar tudo isso, a gente desencadeia uma química no nosso corpo diferente. Porque a nossa mente tem um poder incrível de transformação dos mecanismos celulares que garantem o equilíbrio físico, a saúde. Então, buscando essa harmonia interior, nós vamos obtendo a cura. Outra passagem belíssima do Evangelho é a dos leprosos. Eles avistando Jesus de longe, vocês sabem que naquele tempo de Jesus, e até bem pouco tempo atrás, até uns 40 anos atrás mais ou menos, os leprosos eram segregados da sociedade. Até mudaram o nome para Rancenianos, mas porque era muito forte o contágio, não tinha cura. A bactéria ia atacando o sistema nervoso da pessoa nas terminações nervosas, ia atrofiando, a pessoa perdia a sensibilidade, se machucava, aquilo virava ferimentos gravíssimos, e a pessoa tinha que ser afastada da sociedade. E aí então, aqueles leprosos avistaram Jesus e disseram: Jesus, nosso mestre, tem de piedade de nós. E Jesus os curou. E eram 10, se não me engano. Quantos voltaram para agradecer Jesus? 1. De 10 pessoas que foram curadas de uma doença terrível, um apenas pensou: não, eu preciso agradecer esse rabi. Ele me deu a coisa mais preciosa para um homem na terra, que é a saúde. Então, ele voltou e agradeceu. E apenas ele ouviu de Jesus a sua frase: vossa fé vos salvou. Aquele realmente estava definitivamente curado, porque ele tinha exercido ali a gratidão naquele momento. Ao voltar e agradecer Jesus, ele tinha ali obtido realmente o reconhecimento, né, de algo grandioso. E a gente às vezes não agradece, não vê a saúde que a gente tem, a força que a gente ainda tem. A gente que passa dos 50 anos já começa a se achar decadente, cansado, doente, envelhecido, só que a gente esquece que a gente ainda tem muito pela frente, que a gente ainda tem muita força, tem muito a realizar, e a gente não agradece o que a gente ainda tem. A gente não agradece o pouco que a gente tem. Mas, Antenor, eu estou carregando aqui um tratamento já a longo prazo de uma doença crônica, mas e o resto da saúde que você tem, que te permite tratar esse órgão doente? Agradece por isso. Todas as manhãs, formula um pensamento de bendizer a vida, ao invés de maldizer uma doença, bendiga o resto da saúde que você tem, o resto do equilíbrio que você tem. Você tem um braço imobilizado, agradeça pelo outro que ainda pode se movimentar. Se você tem um olho cego, agradece pelo outro que ainda te permite enxergar. E se você tem os dois cegos, agradeça que você ainda pode ouvir. Agradeça o que você ainda tem. Sinta gratidão pela vida. Valorize intensamente o que você tem.
Há pessoas que aprenderam a conviver tão bem com limitações, com impedimentos, que elas se tornaram capazes de se sentir felizes, mesmo limitadas. De se sentir integradas à vida, mesmo com uma deficiência. Porque são pessoas que perceberam, eu parei de enxergar, mas eu aprendi a ouvir muito melhor. Tenho um tato muito mais desenvolvido. Então vamos desenvolver em nós esse espírito de gratidão, esse estado de reconhecimento das coisas boas que nós ainda carregamos. E isso produz naturalmente uma mudança na nossa forma de pensar, de ver a vida. Isso muda a nossa conexão com esse mundo espiritual maravilhoso que nos acompanha. E eles podem até nos ajudar mais ainda. Por quê? Quando a gente está sintonizado nessa onda de gratidão, e gratidão não é só escrever gratidão, ou gratiluz, ou gratitude, como o pessoal brinca por aí. Gratidão nem precisa de palavras. É reconhecimento, é algo interno. E nessa sintonia a gente recebe naturalmente as inspirações amorosas desse mundo espiritual. E naturalmente a gente se transforma. E se transformando a gente obtém cura. Mas a gente primeiro precisa passar por essas etapas de iniciar em nós esse estado de maior gratidão perante a vida. Porque aí realmente a gente estará curado, como Jesus disse para esse homem que deixou de ser leproso. E outra passagem maravilhosa do Evangelho fala de cura. E fala de pessoas que tiveram coragem de ir ao encontro da sua cura. Esse homem que Jesus curou a mão dele, que era toda atrofiada, toda ressecada, era um homem que estava ali no meio tumultuado, de pessoas implicando com Jesus, querendo pegar Jesus em alguma falha para acusá-lo perante a lei de Moisés, para dizer que Jesus estava burlando a lei mosaica. E esse homem, então, ele teve coragem de se apresentar para Jesus para ser curado. Ele não ficou preocupado com as recriminações das pessoas, com a condenação do meio que ele vivia. Ele foi sem medo. Vocês acreditam que tem pessoas que muitas vezes não querem buscar um tratamento espiritual na casa espírita, porque temem o que a família vai pensar? O que a minha avó, o que minha mãe vai pensar se eu levar o meu filho para tomar paz? Se eu levar o meu filho para a evangelização? A gente, quando tem medo e tem vergonha daquilo que a gente reconheceu que é bom e necessário para nós, a gente está emitindo uma vibração, uma energia, um pensamento que também é bloqueador. Eu não estou convicto, eu não estou certo daquilo. Eu bloqueio a minha cura, eu bloqueio o meu bem-estar, porque eu não tenho coragem de falar para a pessoa: olha, eu vou assim na casa espírita, no centro espírita, e é muito bom, vai lá comigo um dia que você vai ver, não tem nada de errado lá. Mas enquanto a gente fica com medo das coisas, a gente bloqueia a vida. A gente paralisa essa força poderosa que está em nosso favor. Porque se eu tenho medo da opinião das pessoas, se eu tenho medo do que vão pensar de mim, talvez eu ainda não estou preparado para este grande e generoso banquete espiritual que a gente recebe aqui. Eu não tenho coragem de sustentar isso. Então eu posso estar limitado. Eu sei que tem gente que às vezes precisa vir, tomar o passe, ouvir a reunião e nem comentar em casa, porque sabe que vai lhe dar um monte de problema, um monte de impedimento. E talvez por um tempo seja necessário fazer isso mesmo. Fala que vai no mercado, mas vem aqui, no centro. Mas não fica guardando isso por muito tempo. Em algum momento precisa fazer essa transição. Porque nós vivemos, graças a Deus, numa sociedade livre, que nós podemos professar a crença que nós quisermos, a fé que nós quisermos. Nós podemos dizer: eu sou espírita. Nós temos que dar o nosso testemunho, porque teve gente que disse que era cristão em épocas que eram lançadas feras.
E hoje, quem está com medo da opinião das pessoas, a gente vai dizer que tem vergonha, dizer que vai ao centro. Tá certo que a gente não precisa prestar conta da nossa vida para ninguém, mas também não precisamos esconder nada para ninguém. Porque o medo de sofrer o preconceito é algo bloqueador da nossa força, da nossa energia. Né? É algo que nos paralisa, que nos obstrui de ter mais do mundo espiritual. E há uma outra passagem do Evangelho que também nos fala sobre condições para a cura, que é a da mulher encurvada, que por 18 anos ela sofreu a ação de um espírito obsessor. Pois é, existem doenças que são provocadas pelos tais espíritos inferiores, imperfeitos, que na nossa tradição do sincretismo religioso afro-brasileiro se chamavam de imposto. Talvez vocês já ouviram essa expressão. Sim, existem espíritos que nos fazem adoecer, que nas igrejas evangélicas nossos irmãos lá falam que são demônios. Mas esses espíritos se ligam a nós como? É pelo pensamento, é pela nossa vibração, é pelos nossos medos. O medo é uma das forças mais destrutivas do homem. André Luiz conta algo interessante que se passou em nosso lar no período da Segunda Guerra Mundial. As autoridades dessa colônia espiritual tinham medo das notícias, medo não, eles tinham receio das notícias que começariam a chegar lá quando eles soubessem que os familiares estavam aqui encarnados passando por um período triste da nossa história, de muito sofrimento, com muitas mortes. E aí, Narcisa, que era um espírito que era uma grande trabalhadora de nosso lar, explicou para André Luiz assim, que o medo é uma das forças mais poderosas, porque ela pode se alojar na pessoa e bloquear a vida da pessoa para sempre, ou por muito tempo, ou até a pessoa desejar romper aquele medo. E o medo é uma força paralisadora. Então, nós precisamos nos libertar do medo, precisamos desenvolver fé, porque o antídoto de medo não é coragem, viu, gente? É fé, é confiança. Porque o medo é importante, até uma certa medida, para nos preservar de situações desnecessárias, de situações de risco que nós poderíamos evitar. Mas o medo, quando ele passa a comandar a nossa vida, ele bloqueia totalmente. Então nós precisamos, por exemplo, nos libertar dessa ideia também, de que toda doença é um espírito obsessor vindo nos prejudicar. Porque esse medo dessa doença também pode tomar conta de nós. Achar que tudo que é enfermidade é recorrência de uma ação espiritual inferior. E não é. É muita coisa que nós produzimos nessa vida mesmo, é lei de ação e reação trazendo consequências do passado para o presente. Mas neste caso aqui, Jesus a libertou daquela influência e nós podemos hoje, com as lições de Jesus, nos libertar de influências espirituais que nos fazem adoecer, que nos exploram, por exemplo, um vício como o álcool. Muitas pessoas que não dominam a vontade de beber bebida alcoólica é porque já tem um espírito associado ali que explora aquela mazela da pessoa. Se você não tem força para parar e dizer, olha, hoje eu não quero beber, não preciso beber para estar feliz, para estar leve. Se você achar que você tem que sempre beber bebida alcoólica, é porque você já está num caminho aí perigoso. Você não controla a sua vontade. Então, muitas pessoas já têm ali espíritos vivendo numa simbiose, explorando o cigarro, explorando a bebida alcoólica, explorando o sexo, explorando a comida. Porque tudo que a gente não controla pode ter uma relação com uma influência espiritual. Não quer dizer que obrigatoriamente tem. Porque muita coisa é da gente mesmo. Mas cabe a gente, então, aprender a nos controlar, a nos libertar dessa dependência de coisas materiais. A mulher, então, encurvada por 18 anos, foi ali afastada, aquele espírito, para que ela pudesse recobrar. E quantas vezes a gente não passa por esse mesmo processo? A gente vem a uma reunião semanal, assiste a palestra, faz a prece, se empolga, que legal, que mundo espiritual maravilhoso, que coisa boa. Os nossos irmãos espirituais
que estavam nos influenciando são encaminhados, são levados amorosamente para outros lugares, para que eles possam ser tratados também. Mas aí a gente retorna para as nossas rotinas, para a nossa vida. O que a gente faz? Volta para aqueles hábitos viciantes e atrai outros. Gente, a gente não precisa ser isca de espírito enfermiço para toda semana estar trazendo aqui para o centro. Não precisa. A gente não precisa ser ali aquele que está sempre sendo tratado. Nós podemos começar a nos tratar também, buscando esse equilíbrio, a vida saudável, a vida harmoniosa, a vida pacificada, a vida liberta das dependências que nós somos muitas vezes levados por nós mesmos a desenvolver. Então nós podemos nos libertar também. E a mensagem de Jesus é muito poderosa nesse sentido. E o que os Espíritos nos falam o tempo todo é sobre isso. De que nós podemos sim encontrar equilíbrio e paz interiores. E assim nos libertar dessas influências nocivas. E o paralítico da piscina? É outra lição maravilhosa para entendermos a cura. Aquele homem, ele nunca conseguia chegar na piscina quando a água se movia. Porque existia uma crença de que, de tempos em tempos, um anjo vinha e o bater das asas movimentava as águas. Quem fosse o primeiro a entrar nas águas era curado. E o paralítico não conseguia. Porque não tinha ninguém que o levasse, ele não conseguia ir sozinho. E Jesus, observando aquilo, perguntou para ele: você quer ser curado? Aquele homem deve ter pensado: ele vai me levar até a piscina. Mas não, Jesus deu a ele a cura ali naquele momento. Mas deu também uma advertência. Depois, reencontrando o homem, disse para ele: não peques mais no futuro. Olha, mais uma vez Jesus falando que as nossas escolhas atraem doenças. As nossas decisões, o que a gente passa a fazer, a praticar, traz doença para a nossa vida. Ele falou isso, olha, para que coisas piores não te aconteçam no futuro. Ele podia, naquele momento, com aquela experiência dolorosa de ter passado longos anos paralítico, ter ali uma moratória na sua dor, no seu sofrimento. Mas se ele voltasse a entrar em desequilíbrio, ele novamente adoeceria. E é assim, gente, sempre. Às vezes a gente é curado de uma coisa e a gente começa a cometer outros excessos na vida. E aí vem outra doença. Aí a gente é curado dela, e vem outra, e vem outra. Por quê? Porque a gente não produziu uma mudança a partir de uma doença. Não produzimos uma transformação em nós. Qualquer enfermidade deveria deixar em nós uma marca de algo novo que nós precisamos fazer por nós mesmos. Cuidar mais da nossa saúde, cuidar mais do nosso corpo, abandonar sedentarismo, abandonar vícios, cigarro, álcool, excesso de comida, alimentações que são contrárias à nossa saúde. Toda doença deveria ser para nós uma explicação. Olha, trabalhe diferente com o seu corpo. Cuide mais dessa ferramenta preciosa, porque você vai precisar dela para continuar vivendo. Então, nós precisamos estar atentos nisso, porque coisas piores podem acontecer se descuidarmos. Mas essa passagem, ela nos fala que nós também temos que ter cautela com tudo que nos falam que é milagroso para a cura. Aquelas águas se agitavam não porque um anjo vinha ali e batia as águas. Ela se agitava pelo próprio fluxo natural da nascente que tinha naquele local, naquele tanque. Porque ele tinha sido construído numa área de uma nascente. Então, quando a água se agitasse, era alguma pressão maior ali do fluxo de água que ascendia, que subia. Nós, muitas vezes, ouvimos falar de curas extraordinárias em diferentes meios, e até acontece em algumas circunstâncias coisas assim. Mas tenhamos muita cautela, porque às vezes a cura vem de uma forma que a gente nem imagina. Aquele homem esperava que a cura dele seria entrar na piscina, no tanque. Mas não era aquela forma de obter a cura. Então vamos ter precaução com tudo que é extraordinário, fantástico, miraculoso. Por quê? Tem coisas que são ilusões
singelas, de ignorantes. Mas existem pessoas que querem iludir para enganar, para lucrar, para ganhar. E infelizmente, há pessoas que exercem sua mediunidade sem a orientação da doutrina espírita de forma inescrupulosa e acabam muitas vezes apenas explorando as pessoas. Então, não vamos cair em ilusões, não vamos nos entregar a tratamentos fantásticos, mirabolantes, extraordinários, mas que no fundo tem somente o interesse de nos lesarem materialmente. E não é só no âmbito da cura espiritual que existe isso. Até nas medicinas que existem hoje, os tratamentos supostamente alternativos, entre muitos tratamentos alternativos bons, válidos, também existem outros ilusórios. Como também na medicina alopática, nessa que usa os medicamentos. Existem medicamentos que são muitas vezes ineficazes. Estão sendo vendidos com autorização de lei lá para ser expostos. Então, em tudo, nós temos que ter uma cautela, que exige de nós pesquisarmos, buscarmos conhecimento, para não cairmos em armadilhas. Mas certamente, muitos pensam assim, mas Antenor, acreditar na cura, eu vou conseguir mesmo a minha cura? Não tem aquela história de que nós temos que passar por provas e expiações? Eu não tenho como me livrar de uma prova e expiação. Se é uma doença, eu vou ter que passar por ela. É aí que eu quero trazer para vocês uma mensagem, uma comunicação de um espírito que foi um padre. A história dele é muito incrível. Eu aconselho depois vocês pesquisarem e lerem o que o João Batista Vianney, o cura d'Artes, era o padre de uma cidade chamada Artes, como espírito depois deu uma comunicação no momento em que trouxeram para ele, ali na reunião espírita, porque ele já tinha desencarnado, ele já tinha cumprido a tarefa dele como padre. A história dele é bacana porque ele era um homem que venceu muitas dificuldades, muitos impedimentos. Chegaram até a dizer que ele não poderia exercer plenamente o sacerdócio porque ele parecia meio ignorante, assim, não era muito inteligente. Mas ele tinha um amor tão grande que ele produziu mudanças assim até na cidade em que mandaram ele viver ali como padre. Um lugar que as tabernas eram muito mais frequentadas do que a igreja, ele, pelo exemplo, ele atraiu as pessoas. Porque a sua vibração, o seu magnetismo era de uma pessoa realmente sintonizada com o Evangelho. Mas ele, depois que desencarnou, ele foi chamado numa reunião espírita, foi evocado, e aí era para ele curar uma jovem cega que estava lá. E antes de tentar curá-la, ele transmitiu pelo médium uma comunicação que hoje se encontra lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu recomendo que vocês leiam depois. Está no capítulo 8, é o item 20. Ela ajuda a gente a entender essa questão da fé, que pode nos curar, nesses momentos em que nós refletimos. Mas e se eu tenho que passar por prova e expiação, talvez eu não vou ser curado? Olha o que ele escreveu então. Nas vossas aflições, voltai sempre os vossos olhos para o céu, e dizei do fundo do vosso coração: meu Pai, curai-me, mas fazei que a minha carne seja castigada, se necessário, para que a minha alma se eleve para vós com a brancura que possuía quando a criastes. Após esta prece, meus bons amigos, que o bom Deus sempre ouvirá, a força e a coragem vos serão dadas, e talvez também a cura que temerosamente pedistes, como recompensa da vossa abnegação. Então, independente, gente, de a gente ter prova e expiação, a gente deve continuar buscando a nossa cura. Deve continuar desejando intensamente, tentando fazer tudo certo. Mesmo sabendo que pode ser uma prova para a vida inteira.
mesmo sabendo que pode ser uma expiação, uma consequência de erros do passado, graves que nós cometemos. Mas temos que continuar acreditando. Mesmo que nós não sejamos curados, nós vamos receber essa força vinda dos céus. Nós vamos receber esse adicional de coragem, de resiliência, de resistência. E quem sabe a gente pode obter a cura. Porque nesse momento nós podemos estar produzindo uma transformação em nós verdadeira. Um desejo real de mudarmos para merecermos essa cura. Para querermos realmente essa cura. Entendendo que ela muitas vezes, a doença, é o próprio processo de cura do Espírito. Por isso que aprendamos o que elas vieram nos ensinar, as enfermidades. Talvez paciência, resignação, mais humildade, mais tolerância com o próximo, mais entendimento da fragilidade humana. Não sei se vocês já vivenciaram isso, mas em momentos de enfermidades que nos tornam mais solidários, porque a gente entende melhor as pessoas, é no momento em que nós estamos passando exatamente pelas dores, pelos sofrimentos. Que a gente entende o quanto acolhimento, abraço, carinho, fraternidade é importante para todos nós. É só quando a gente é muito frágil que a gente passa a entender quantas pessoas frágeis precisam desse carinho que nós podemos dar. É só quando a gente está muito abatido que a gente talvez consiga entender que toda vaidade, toda ilusão que a gente cria às vezes na nossa mente é tudo infantilidade, é tudo desnecessário. Que toda pretensão de se prevalecer, de demonstrar grandeza diante do nosso próximo, é tudo inútil diante do que realmente importa na vida. Para muitas pessoas a doença representa isso. E somos muito felizes se a gente consegue, no momento de dor, sermos, por exemplo, solidários com as pessoas que estão ali conosco, partilhando a dor. E a gente pode, nesse momento, até obter a cura. Por isso que cada enfermidade tem algo a nos ensinar. Cada dor, cada sofrimento, não importa se é doença física ou se são os outros impedimentos da vida. Tudo vem nos ensinar algo sobre nós. E que possamos aprender e entender que tudo isso é parte do crescimento e da evolução do Espírito. E vamos ver o que Vianney disse para a jovem que ele poderia ou não curar ali naquela reunião espírita, lá no século XIX. Farei de tudo o que me for permitido em teu favor. É o que os Espíritos fazem, gente, o tempo todo. Tudo que eles podem, eles fazem por nós. Mas, por tua vez, ora, e sobretudo pensa em tudo que vem te dizer-te. Então, pensemos todos nós em todas essas ideias, todas essas informações. Aquelas que forem positivas, que ajudarem em suas vidas, conservem. As que talvez possam não ter sido suficientemente adequadas, releguem ao esquecimento. Mas continuemos acreditando em nossa cura. Continuemos buscando diariamente a nossa transformação. E quem sabe nós conseguiremos obtê-la até antes do que nós imaginamos. Porque lição aprendida é etapa de vida superada. Estamos nos promovendo. Que Jesus possa nos abençoar muito. A minha gratidão a André, Samanta, a Ed que está presente. A todos pelo convite amoroso, pela oportunidade de estar aqui. Gosto muito de estar nesta casa. E que todos possam ser muito abençoados no trabalho, nas realizações. E que todos vocês que aqui vêm à casa possam sempre sentir esse clima tão amoroso e tão bom que a espiritualidade nos envolve. Eu convido a todos neste instante para a nossa prece de agradecimento, Senhor, pela bênção da vida, Pai. Quanto nós temos a agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor nos oferece diariamente. Pai, somos tão pequenos, mas sabemos que os nossos irmãos maiores, os Espíritos benfeitores, estão nos auxiliando nesse processo, nessa caminhada. Que o vosso amor se expresse em nossas vidas, Senhor, pela intervenção dos desencarnados que nos auxiliam em Teu nome e pelo auxílio das pessoas que compartilham conosco a nossa existência. Por isso, Pai, nós agradecemos muito a família que recebemos, Senhor.
nossa esposa, o nosso esposo, nossos filhos ou os nossos pais. Abençoamos e bendizemos a vida que o Senhor nos ofereceu, Senhor. E com muita gratidão, Senhor, nós desejamos que a paz, a harmonia, a esperança possa nascer em nossos corações todos os dias, Senhor. Que todos os dias encontremos essa força poderosa nos auxiliando, nos levantando, nos ajudando a prosseguir, Senhor. Permita, Senhor, que nós possamos, nesta noite, se for da vossa vontade, Senhor, e se for para o nosso progresso, nos libertar de alguma das nossas enfermidades. Que possamos, Senhor, de alguma forma, encontrarmos o equilíbrio que nós estamos buscando na paz, na harmonia dos nossos órgãos, dos nossos tecidos, das nossas células. Que a nossa mente possa irradiar luz sobre o nosso corpo. Essa luz poderosa que verte abundante, magnífica, tão intensa dos céus e que nos envolve a todos, que nos vitaliza, que nos renova, que dispersa as sombras que ainda carregamos e que nos faz sentir renovados e confiantes perante a vida. E que todo esse amor, Senhor, toda essa intensidade possa envolver também os nossos irmãos que acompanham e que talvez um dia ouçam essas palavras, Senhor. Que possam ser envolvidos em seus lares, também nessa onda revitalizante, renovadora, de vida, de saúde, de paz de espírito. E que possamos envolver esse nosso planeta, essa morada celeste tão especial, tão importante para nós, Senhor. Como que no nosso grande abraço, envolvendo amorosamente esse mundo e essa humanidade que nele habita. Envolvendo igualmente os nossos irmãos menores, os pequenos seres da natureza, nessa onda de amor, Senhor, tão poderosa, que nós desejamos, Senhor, que possamos nos libertar, não apenas do sofrimento, mas das nossas ações que o produzem. E confiantes de que a vossa bondade e o vosso amor nunca se aparta de nós, que sempre nos renova e nos dá novas oportunidades abençoadas. É que mais uma vez dizemos, como Jesus nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixe, Senhor, cairmos em novas tentações, em novos erros, mas livra-nos, liberta-nos de todo o mal. Renova-nos a vida, Pai. Pois sois vós o poder, o reino e a justiça, para todos sempre. Graças a Deus. Meus amigos, no capítulo 15 do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, todas essas passagens são maravilhosamente explicadas por Allan Kardec. Façam a leitura e verão quanto repositório de conhecimento, de sabedoria que nós temos ali. Se quiserem acompanhar outras palestras, outros vídeos que tenho feito, antenormorais.com.br, também nas redes sociais estou lá divulgando o trabalho. Que a paz de Jesus permaneça com todos. Uma boa noite a todos, fiquem em paz. Antenor, nós agradecemos mais uma vez sua presença, sempre muito bem-vindo em nossa casa. Obrigado pela belíssima palestra dessa noite. Nós desejamos a todos um ótimo descanso, uma boa semana. Ao pessoal que nos acompanha no Instagram, boa noite e obrigado.